Fala galera, beleza? Meus amigos, parece que o mundo não gira, né? Ele capota. Provavelmente vocês já devem ter visto muitas notícias aí, né? Por portais e até outros canais que o Luva de Pedreiro foi condenado a pagar aí quase 6 milhões de reais ao seu ex-empresário Alan Jesus. E tem algumas coisas aqui que a gente precisa ver a respeito do senhor Luva, mas antes eu só quero dar um recadinho rápido pra vocês. Eu tenho um negócio aqui. Galera, ó, você quer ganhar isso aqui, ó? iPhone 16 Pro Max, mais esse aqui, ó, AirPods Pro e mais esse aqui ainda, ó, AirPods Max. Meus amigos, tá rolando aí uma ação para que você pode levar esses três aqui, ó, por apenas 10 centavos, meus amigos. 10 centavinhos. E para participar é muito simples. É só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado, me seguir no Instagram porque o sorteio vai ser lá e depois adquirir quantos números você quiser. Pense quanto número dá para você comprar aí com 10ão. Então, se você tem interesse de ganhar um desses três prêmios, corre lá. Olha só, galera, Luva de Pedreiro é condenado a pagar 6 milhões para ex-empresário, né? Ele perdeu o processo, ó, contra ex-empresário após 3 anos de batalha judicial. O ex-empresário Alan Jesus processou o influenciador por quebra de contrato. Após a decisão, Luva de Pedreiro terá que pagar 5 milhões 585 mil reais pela rescisão de contrato com juros, correção monetária e todas outras determinações do juiz. Embora alegue que seja analfabeto, Luva de Pedreiro foi amparado por uma equipe jurídica. O juiz então entende que ele saiba os detalhes envolvidos na contratação do empresário. Meus amigos, analfabeto, puta que me pariu, ainda tá nesse papinho aí? 3 anos, não deu tempo de aprender a ler com todo esse dinheiro, todo o recurso que ele tem? E no início do vídeo, quando eu falei que o mundo nele não gira, né, ele capota, parece que as pessoas estão começando a fazer fila pra pedir desculpas pro Alan Jesus. Eu sou uma das pessoas que tá na fila aí. Na época a gente foi pego muito pela questão da comoção e principalmente porque as mídias de televisão tomaram as dores do Luva de Pedreiro. Pintaram ele como um anjinho que ele não é. Pra você ver, né, como a Globo, Record e outras emissoras, elas têm influência muito grande em cima das pessoas. Sempre que algo saiu no Fantástico, a gente sempre pensou que não, se saiu no Fantástico é porque é algo muito foda, eles têm razão. O Fantástico não vai mentir, mano. O Fantástico não vai fazer errado. Isso é o que a gente pensava, né, meus amigos? Até a gente abrir a mente. Pense como tudo isso era nos anos 90, né? Que não existia internet. A Globo e outras emissoras, elas tinham o controle total da mídia. Era o que eles falaram, tá falado. Então muitas pessoas podem ter se ferrado injustamente por conta de matérias sensacionalistas de emissoras de televisão. Hoje pela manhã eu tava vendo o vídeo aí do Michael Kister, que ele postou a respeito disso, e ele falou ali que ele foi um dos caras que mais bateu no Alan Jesus, né, naquela época. Ele fez muito vídeo a respeito e que ele conversou pessoalmente com o Alan Jesus. Hoje eles se seguem e tal. E depois que a repercussão abafou, o Michael Kister foi conversar com amigos no meio, empresários, influencers, pessoas que entendem disso, e perguntar se aquele contrato que vazou do Alan Jesus é uma parada comum aí, né, no mundo dos empresários. E segundo o que esses amigos do Michael Kister disseram, diz que tava tudo normal, que é uma parada completamente comum. Os caras ficam com uma porcentagem mais alta mesmo, pelo fato de que eles cuidam de tudo, né? O influencer, ele só vai trabalhar, ficar tranquilo e receber os milhão, né? Vou colocar um trechinho aqui desse vídeo do Michael Kister pra vocês verem. A gente também foi leigo, eu também fui leigo, nunca tive o contrato daquele, depois a gente foi descobrindo, eu falei com artistas grandes sobre o assunto e tudo mais, e cara, contratos daquele tipo que ele tinha com o Luva de Pedreiro eram contratos normais, eram contratos que existem, tem contratos que realmente são assim, porque é pro cara realmente não precisar mais fazer nada, e aí ele fica livre, e aí sempre é o agente que fica fazendo tudo, o empresário que fica fazendo tudo, então ele só vive enquanto o outro produz. Aí tem uns caras que tem agência de publicidade que daí é diferente, o cara tem autonomia pra fazer uma coisa que quiser, a agência só cuida com o que cai de publicidade, né? Aí muita gente associou uma coisa a outra, fala, não, mas o comum é 20%, mas a galera não pesou que o cara era o empresário, era ele quem movimentava a carreira do Luva de Pedreiro. E a gente também pegou muito pesado nele por conta do curto período de tempo, a gente já queria que ele estivesse fazendo um monte de propaganda, a gente falou, não, faz propaganda logo, aí faz propaganda, e o Alan Jesus estava tentando segurar ele para tentar tornar ele mais internacional, durar mais tempo, e foi uma estratégia que o próprio Luva de Pedreiro adotou depois, ele continuou no mesmo estilo, ele continuou na mesma pegada, tá ligado? Teve coisas aí que ele aproveitou. E aí que eu também tava pensando, né, meus amigos? Se ele ainda tá metendo esse louco de que é analfabeto, coisa que eu duvido. Como eu disse, ele tem recursos e principalmente tempo pra aprender a ler e escrever. Não é uma parada de outro mundo, não. Tem pessoas aí que, sei lá, 1-2 meses estudando, né, mesmo sendo analfabeto, aprende já pelo menos o básico. Ninguém tá falando pro cara virar um perito em redação. Estamos falando uma questão de ler e escrever, só isso. Então, se ele ainda mete esse louco de que é analfabeto, será que ele não é capaz de
meter o louco aí, que nem a Thaís Carla, e alegar pobreza, falar, não, eu não tenho esses 5 milhões aqui não, porque a Thaís Carla fez isso, não sei se vocês estão sabendo. Eu fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Ela perdeu o processo pro Léo Lins, acho que foi, pra um outro rapaz lá, e ela simplesmente declarou pobreza, falou, não, eu sou pobre aqui, ó. E ainda deve ter alegado isso lá das Maldivas. A justiça brasileira é um tanto quanto uma piada, né? O Alan Jesus se pronunciou no Twitter a respeito disso aí, né? Ele deu uma cutucada, falou, receba, vamos ler aqui rapidinho. Ó, ele postou ontem, galera, e até fixou aqui, ó. Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Ah, isso aqui não faz a menor diferença. Tem pessoas com sobrenome Jesus que, sei lá, tem uma vida não tão fácil como a sua. Mas enfim, né? Pra ter um sensacionalismo, pra pegar as pessoas na comoção. Os humilhados serão exaltados. E aqueles que ajudaram a criar e disseminar nas redes sociais a narrativa e o roteiro para me destruir, nem os próprios amigos ele ajudou. Mas Deus vê tudo. Agora receba. Caralho! Plau! Mano, isso aqui... E ele botou uma parada aqui que é muito fato, mano. Esse texto dele aqui foi muito assertivo. Ó, isso aqui, galera, ó. Nem os próprios amigos ele ajudou. Mano, isso aqui arrebentou, matou a pau, mano. Por quê? Ele tá se dirigindo à questão do Luva de Goleiro, que é um amigo do Luva de Pedreiro, que ele simplesmente abandonou o moleque, foda-se. O moleque não fez nada de errado, tava perguntando lá o que aconteceu. Ele parou de responder o moleque até no Instagram, mano. Foda-se. O moleque tá lá passando dificuldade e não é um cara que queria estar sugando Luva de Pedreiro, sabe? Tipo aquele parente distante, aquele amigo distante que parece, fala, ó, aqui eu estudei com você, me dá 50 mil. Não, não é essa pessoa, é um cara que ajudou a levantar o Luva de Pedreiro. Enquanto o Luva de Pedreiro tava lá com as luvas de pedreiro mesmo, naqueles campinhos fudidos, no meio da terra, com a trave enferrujada, com a rede tudo rasgada, quem tava lá defendendo os chutes que ele dava no gol era esse menino, o Luva de Goleiro. E agora ele virou as costas completamente. Isso aqui, essa parada aqui do amigo do Luva, é uma das coisas que tá contribuindo muito para as pessoas, tipo assim, pegarem ranço dele. E ele nem se pronuncia a respeito disso, mano. Quando foi aí pra defender ele, mano, das paradas que ele tava sofrendo, geral comprou a briga, né? Porque, pô, mano, a gente já viu muitas pessoas no passado se ferrar por conta de empresário. Tem muito empresário picareta por aí. Isso desde a época dos anos 90, mano. Eu lembro que tinha uma dupla de cantoras, duas irmãs, era Pepe e Neném. Essas moças eram muito talentosas e elas foram extremamente roubadas, isso foi comprovado, né? Foram roubadas pelo empresário. Tanto é que elas fizeram um sucesso estrondoso, assim, nos anos 90 e continuaram pobres, bem pobres. Então, por conta de todas essas questões do passado, eu acredito que muitas pessoas fizeram essa analogia, né? Tipo, pô, não vamos deixar acontecer isso com um moleque analfabeto que morava numa cidadezinha pequena. Só que desde aquela época o Alan Jesus falava, ó, o Luva de Pedreiro não é esse anjinho, ele não é 100% analfabeto, ele sabe das coisas, ele tá bancando, ele tá fazendo um personagem, e com a ajuda aí do Fantástico, do programa lá da Record, essa narrativa aí ganhou força. As pessoas realmente acreditaram que o Luva de Pedreiro era esse anjinho. Só que tá aí, né? Passou-se o tempo, o Alan Jesus ganhou o processo, foi provado que tava tudo certinho ali com ele, com o contrato que ele fez. E será que agora a Globo vai fazer uma matéria no Fantástico pra se redimir e falar, não, a gente apoiou o cara que, sei lá, tava errado na história? Não vão, meus queridos, não vão. Pelo menos eu acho que não. E é isso, né, meus amigos? Eu, como fiz vídeo lá na época apoiando o Luva de Pedreiro, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra apoiar o Alan Jesus, né? Porque me redimir, como eu disse, participar da fila de pedir desculpa pro cara, porque o que é verdade a gente tem que mostrar. A gente fala a respeito das coisas que estão na internet. Tem coisas que realmente não tem como saber, porque a gente não tá por dentro de um processo e é muito difícil confiar na palavra, né, de uma pessoa, principalmente uma pessoa que você não conhece. Até quando você conhece é difícil, imagina quando não conhece. Então a gente tem que se basear nisso aí, na lei, na justiça. E nesse caso a justiça tá mostrando que quem tava certo era o Alan Jesus. E você, qual que é a tua opinião a respeito disso aí? Deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou!